Se você for no Muro de Berlim, no resíduo do Muro de Berlim, tem Brezhnev e o Schultz pintado lá, cumprimentando um na boca do outro. Eu disse, isso aqui é demais para o meu caminhãozinho, né? Eu fiquei lá olhando, de imediato eu olhei para trás para ver se tinha uma porta de saída, e não tinha uma porta atrás, só a da frente. Falei, estou liquidado. E aí um bigodudo olhou para mim assim, viu que eu estava sozinho, e ele tinha que demonstrar amor cristão, né? E eu ali, meu Jesus amado, começou a caminhar na minha direção, e eu falei, e agora, José? Como é que faz? Chega, vinha salivando. Vai ser um beijo transcultural. Quando ele chegou a 1 metro, eu estiquei o braço e falei, aqui chega, meu amigo, ó. Um prazer cumprimentar. Mas aquela era a expressão cultural dele. Ele estava motivado não por nada além de amor e interesse em ajudar. Para eles lá não é problema, para nós é, porque isso é o cosmético. Para mim não sei para você, para mim é o cosmético. Está entendendo aqui ou não? Mas não posso negar que o amor estava ali, que é o que nos une. Então, uma bênção maravilhosa. A igreja é uma coisa maravilhosa. E Jesus estava treinando nesse texto os seus discípulos para continuarem o que ele veio a preparar, a igreja, para que ela vá adiante. Parece que deu tão certo que a igreja, que eram 500 pessoas, quando Jesus ressuscitou, hoje são 2,5 bilhões. Mas há muito trabalho a ser feito ainda. E na cena em particular aqui, Jesus está na Galileia. Ele gastou 3 anos dos seus 3 anos e meio de ministério na Galileia. Você tem que perguntar por que é que Jesus gastou 3 anos na Galileia, um lugar que era tão estranho que os judeus de Jerusalém, lá do templo, olhavam e chamavam de Galileia dos gentios. Galileia quase que nem crente talvez Jesus, talvez não, com certeza, ele escolheu gastar o seu tempo na Galileia para ensinar para a igreja atitude, para ensinar para cada um de nós aqui hoje, que a fé cristã é vivida no contexto da não-fé, no contexto do desconforto, no contexto dos que não creem, porque se a gente ficar só dentro do nosso grupo, a nossa koinonia vai virar uma doença miserável chamada koinonite, que não penetra ninguém, que fica amor demais, que fica um gueto, que ninguém entra. Ela tem que ser vivida no contexto da Galileia. E Galileia era uma região, e é, muito interessante, porque não tem muita água naquela região. A água você tem aqui no Brasil, e no Canadá, esses países que são privilegiados, com água doce, mas naquela região não. Quando você lê a Bíblia, lembra o seguinte, lá não tem história da China, não tem história da Índia, não tem história do Paquistão, lá não. A Bíblia, geograficamente, é resumida aos limites do Irã até o Egito, basicamente, e depois, no Novo Testamento, é que vai a Turquia toda, a Itália, a Grécia e uma parte da Bulgária, uma menção à Espanha, uma menção à Albânia. Esse é o mundo geográfico da Bíblia. Então, é a história do que aconteceu ali, dos impérios ali. E o primeiro deles sempre foi o Egito. 3.000 anos antes de Cristo, a primeira dinastia do Egito, das 30 dinastias, foi formada. Israel só foi formado 2.000 anos antes de Cristo. Para você ter ideia, Abraão é 2.000 anos de Cristo. 1.000 anos antes de Cristo já havia um poder chamado Egito, com dinastias e com tudo. Então todo mundo queria conquistá-lo. E os egípcios também, no relato bíblico, 1.000 anos depois de serem formados, eles invadem Israel, eles vão até a Síria, e eles têm que passar pela Galileia, e ali eles deixam a sua marca. As ruínas dos seus domínios. Depois do Egito, no linguajar da Bíblia e da história geral, vem os assírios, que era um grupo, um império que ia de pedaços do Iraque, lá no norte do Iraque, Kurdistão, passando por o sul da Turquia e Síria. E aquele grupo ali veio, dominou, no século IX a.C., dominou
parte de Israel e criou a cidade de Samaria, acabou com as 10 tribos do norte, e ia com o objetivo de chegar até o Egito. Mas aí eles precisavam de água. Onde é que eles encontraram água? Na Galileia, porque tem um lago de 50 quilômetros de comprimento, 12 de largura, 50 de profundidade, que é tão diferente para o meio ambiente da região que eles chamam de mar, o mar da Galileia. Depois dos assírios, aí vieram os babilônicos, que vieram da Mesopotâmia. Mesopotâmia, meso é meio, potâmia é rio. São 2 rios, Tigre e Eufrates. Eles usavam aquilo que é chamado na geografia bíblica de banana fértil. É um negócio em forma de banana, os 2 rios, até o Eufrates acabar na porta da Síria, hoje em dia, e dali eles desciam pelo Líbano. Onde é que eles paravam? Paravam na Galileia, e ali construíam seus templos, construíam as suas casas de veraneio, que era bom, descobriu terra nova. Depois dos babilônios vieram os persas. Os persas são iranianos, olha a história, iranianos. Agora já estamos falando aí do 5º século e final do 6º século a.C., 5º século, onde é Ciro, é Dario, é Xerxes, é Artaxerxes, é Rainha Esté, é Neemias, é Mordecai. Toda essa história é vivida no Irã. O Xerxes, o grande rei que perdeu a batalha com os 300 lá, era o marido de Esté, da Bíblia, marido de Esté, vivendo em Puzã, e perdeu milhares de barcos e acalmou sua vida lá, mas em Puzã, junto com a sua esposa querida, Esté, que influenciou tanto o cristianismo de então. Eles vieram e dominaram lá. Por onde é que eles vieram? Eles vieram pela banana fértil, Galileia. Então a Galileia de gentios. Depois dos persas, quem veio? Veio Alexandre o Grande, um homem de 21 anos que em 12 anos, em 321, conquistou o mundo e foi morrer picado por um mosquito para o sul de Bagdá. Uma ironia. E morreu lá nas mãos da sua namorada. Então ele, filho do grande Filipe, o Filipe II, o rei da Mesopotâmia, ele morre ali, mas ele deixou 4 generais que passaram a controlar o mundo de então, e 2 deles influenciaram muito Israel, e todos usaram a Galileia como sua base. Por isso que é a Galileia dos gentios. Eles construíram, nos dias de Jesus, por exemplo, Jesus levou os discípulos ao Monte Hermon, e ele disse lá no Monte Hermon, vendo os buracos e os templos que tinham lá, inclusive as portas do inferno, que é um templo, é um lugar, é uma caverna de muito calor, muito enxofre, muita pressão. Ele jogava um bode lá dentro, que era o símbolo grego do Deus Pan, Deus todo, e se um bode sobrevivesse, não podia ser morto, porque era uma encarnação de Deus. Então Jesus olha para os discípulos e diz: não permita, esse sincretismo não vai prevalecer contra a igreja, essas portas de inferno, esse sincretismo não vai, está tudo lá. Então um ambiente onde a gente, é o ambiente do Rio de Janeiro, onde tem de tudo para todos os gostos. Essa aqui é a nossa Galileia dos gentios, onde Jesus quer que a gente frutifique. Deu para entender a dinâmica?